gente vai ver um exemplo agora de um computador com memória distribuída. E o primeiro modelo que a gente vai ver é o que a gente chama de array linear. Então, a gente tem um array linear. Basicamente, é um conjunto de N processadores com um link um seguido do outro. Então, você tem aqui o processador P1, ele vai ter um link conectado com o P2, que tem um link com o P3, assim por diante, até o PN, certo? Então, nesse modelo aqui, o que a gente tem é que um processador I qualquer, onde o I, deixa eu colocar aqui, onde o I ele vai de 2 até N-1, ele está conectado com os processadores, esse está conectado com os processadores PI-1 e PI mais 1. Então esse é o array linear. Aí vamos fazer uma análise desse modelo computacional seguindo aquelas métricas que a gente viu anteriormente. Então a primeira delas é o grau dessa rede. Então, qual que é o grau do array linear? Bem, nesse caso aqui, então basta a gente olhar qual que é o maior grau dessa rede aqui é 2, né? Qualquer nó aqui tem grau 2, exceto os dois da ponta que tem grau 1, então o maior grau da rede é 2, esse é o grau da rede. Qual que vai ser o diâmetro? Bem, o diâmetro é a maior distância dentre todos os caminhos mínimos nessa rede. Então, nesse caso aqui é simples fazer essa análise. Você tem um P1 e o PN, são os dois nós mais distantes. Você tem N-1 links entre P1 e PN, então o diâmetro dessa rede é exatamente N-1 θ de N. E aí, finalmente, a outra métrica que a gente tem é a bisection width, a largura de bisseção. Então, qual que é a largura de bisseção? Bisseção dessa rede. Então, vocês lembraram, a largura de bisseção é a menor quantidade de links que eu tenho que remover para deixar duas redes de tamanho aproximadamente iguais. Então, nesse caso aqui, se a gente remover um link, você cria duas subredes, uma que vai lá de P1 até o PN sobre 2 e a outra rede que vai ser o PN sobre 2 mais 1 até o seu processador PN. Essa largura de bisseção é um link. Então esse cara aqui nos dá um limite inferior para qualquer coisa que você precisa enviar dados de uma metade inferior dessa rede para a metade superior dessa rede aqui. Então a gente sabe que se você precisar enviar n sobre 2 dados para esses n sobre 2 processadores superiores, isso aí vai tomar tempo pelo menos θ de n. Desculpa, ômega de n, certo? Então envio de n sobre 2 dados da metade inferior para a metade superior toma tempo ômega de n, certo? Tá, então vamos ver agora um exemplo simples de um algoritmo paralelo em um array linear, onde a gente quer encontrar o mínimo, o menor elemento. Mínimo no array linear. Então, deixa eu abrir uma
nova tela em branco aqui. Então, eu estou interessado em um algoritmo onde a gente vai ter lá um conjunto X de dados, x1 até xn, e inicialmente cada um desses dados está em um processador. Então, P1 tem o x1, P2, x2, assim por diante, até o Pn tem o xn. E aí, a gente está querendo um algoritmo onde algum dos processadores, nesse caso que vai ser o processador P1, ele determina qual que é o menor elemento. Então, no final, o P1 tem que ter o menor elemento dentre esse conjunto de dados. Então, eu vou ter aqui um algoritmo que vai receber o conjunto de dados X distribuído na memória. E aí, o P1 inicialmente vai tomar como sendo o menor elemento justamente o elemento que ele contém. Então, o P1 ele faz isso aqui. Mas o menor elemento é o elemento x1. Depois, em paralelo, a gente repete n vezes, n-1 vezes, uma implementação do que seria um algoritmo sequencial. Então, o P1 ele vai recebendo os elementos da direita e vai comparando com o elemento que ele tem, e se for menor ele atualiza. Então, cada processador PJ vai enviar XJ para o processador à esquerda, então para PJ-1, e isso aqui para cada um dos processadores J de 2 até N. E aí o que vai acontecer também em paralelo? Aqui PJ lê essa informação vinda em XJ, e isso aqui é para todo J de 1 até N-1, e somente o P1 faz a atualização do mínimo. Então ele vai pegar M, é o mínimo entre o M atual e o X1, certo? Então ele é basicamente como se fosse a execução de um algoritmo sequencial, só que a gente está usando essa máquina paralela, um linear array, então eu preciso fazer a transferência das informações para os demais processadores para a gente poder calcular o mínimo. Então, vou fazer um exemplo pequeno aqui. Então, tenho, por exemplo, P1, P2, P3 e P4. E aí a gente tem esses dados aqui armazenados inicialmente. Então, eu tenho o 3, o 4, o 2 e o 6. Então, desculpa aqui, esse aqui ficou faltando. P1, P2, P3, então P1, P2, P3 e P4, tem esses dados aqui. Então, no primeiro instante aqui a gente vai ter M sendo atualizado com o mínimo que ele conhece até então, que é só o 3, então aqui o M está recebendo x1, então o M vai receber o 3. Aí todo mundo vai executar em paralelo isso aqui, todo mundo vai enviar para a esquerda um dado e depois o P1 é o único que faz a atualização do mínimo com o que ele já tem e o dado que ele acabou de ler. Então, numa próxima iteração aqui, o que a gente vai ter é isso. O que a gente vai ter é isso aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui. O que a gente vai ter é isso aqui. A gente vai ter o 4, 2, 6, caminhando para a esquerda. O P1 então vai comparar aqui o 4 com 3, vai atualizar o mínimo que vai ficar com o 3 ainda. Na próxima iteração desse laço em paralelo, o que a gente vai ter é o 2 e o 6 indo para cá, e o M vai ficar atualizado com 2, e finalmente mais uma iteração aqui, onde o 6 caminha para a esquerda, a gente vai ter o M igual a 2, e essa é a resposta final, certo? Tá, então, vamos só fazer uma análise rápida aqui do tempo e custo desse algoritmo. Tá, então, o laço principal desse algoritmo é executado N vezes, então o tempo
é θ de n, e o custo é o número de processadores que a gente usou, que são n, vezes o tempo. Então vai ser uma coisa que é θ de n ao quadrado. O que é muito ruim, certo? Porque a gente tem um algoritmo sequencial que tem tempo θ de n e custo também θ de n. Então a gente quer melhorar esse custo aqui. Esse custo aqui não faz sentido. É o que a gente vai ver então no próximo vídeo.